E aí, você já se perguntou, estou contratando colaborador para minha empresa da forma correta? A gente tem uma máxima na gestão que fala o seguinte, nós temos que contratar de forma bem lenta e temos que demitir de forma rápida. A contratação é muito importante porque a gente fala que a empresa é movida por pessoas, né? Então a gente tem que colocar pessoas boas do nosso lado. E tudo começa na contratação. Se a gente faz uma contratação de forma errada, a gente vai descobrir lá na frente um grande problema. Então, às vezes eu pergunto pro dentista, pro médico, né, pro gestor da área da saúde, e aí, como é que está o nível dos seus funcionários, como é que está o engajamento, como é que está a produtividade? Muitos reclamam dos seus colaboradores. Se você está reclamando demais do seu colaborador, se você não está satisfeito com a produtividade, ali com o trabalho, talvez você tenha errado a mão na contratação. Então, vou colocar para vocês aqui uma forma bem bacana de fazer a contratação, e a gente costuma dizer que o primeiro passo que a gente tem que colocar é desenhar uma descrição do cargo que a pessoa vai ocupar. A gente chama de job description. Porque sem isso a gente fica meio sem pé, sem chão para mostrar para o colaborador o que ele precisa acontecer. Então o primeiro passo é desenhar o job description. O que vai no job description? A gente fala que a contratação, a gente trabalha com contratação por competência, ou seja, gestão por competência. Então a gente usa o acróstico de chave, que é C de conhecimento. Conhecimento geralmente é o currículo, né, da pessoa, e aí você vai colocar ali no job description qual o conhecimento que exige para aquele cargo de recepção, por exemplo, sua clínica. Precisa ter o segundo grau completo, primeiro grau completo, precisa ter curso disso, daquilo, então aquele conhecimento. Depois você vai colocar as habilidades. O que é habilidade? Será que aquele conhecimento eu consigo colocar em prática? Porque às vezes a pessoa coloca no currículo assim, Excel avançado, mas quando você vai olhar na prática ela não sabe basicamente nada de Excel. Então será que ela tem habilidade para colocar em prática aquele conhecimento? Terceiro, quais as atitudes que você espera daquele segmento, daquele colaborador, daquela área? Quais as atitudes? Então você decorre e escreve ali quais são as atitudes que você espera ali, porque não adianta nada. Uma coisa é você saber, outra coisa é você saber colocar em prática, outra coisa é você querer fazer isso. Você tem atitude para poder fazer isso? Então você vai esperar da pessoa produtividade, assertividade, uma pessoa que é engajada, uma pessoa que é proativa, uma pessoa que não tem braço curto. A gente costuma dizer que os nossos colaboradores não podem ter braço curto, isso faz parte da nossa cultura. O que é braço curto? É aquela pessoa que, de repente, ela foi contratada e aí ela entra para a empresa e aí precisa de uma ajuda em outro setor que não é o dela e ela sabe fazer aquela função, ela tem conhecimento e habilidade para aquilo, mas ela não vai. Ela fala, não, eu não fui contratado para isso. Espera aí, essa atitude é muito ruim para a gente ter na nossa empresa. Então, braço curto, a gente não quer, né? Então isso é uma coisa que é importante a gente saber. E depois vem os valores. Quais são os valores dessa pessoa? Será que é compatível com os valores da empresa? Isso é uma coisa super importante, muita gente deixa de lado. Dentro do job description você vai colocar quais são os valores que você espera para aquela função, quais são os valores da sua empresa. E por fim, a gente tem que testar um pouquinho a emoção, né? Então a gente fala que é chave, que o último é a emoção, que a gente tem que saber como é que está o nível emocional dessa pessoa. Saiba que as pessoas contratam hoje pela competência técnica, pelo conhecimento, mas demite, a mais de 90% das demissões são atreladas à falta de competência emocional ou comportamental. Desenhando esse job description, e aí tem vários modelos, né, você pode até conseguir pegar na internet, a gente ensina isso no nosso curso também, como desenhar esse job description. Tendo isso, o que a gente faz, o que a gente aconselha a fazer? Você procurar uma empresa que faça a seleção. Por que uma empresa? Porque ali, essa empresa, ela tem muito mais conhecimento e ferramentas para poder fazer a escolha do colaborador corretamente. Ela vai fazer vários testes, desde perfil comportamental, DISC, teste de algumas habilidades, teste comportamental, teste de emoção, teste de ansiedade, nível também de felicidade da pessoa. Então tudo isso vai ser medido, porque a gente já contratou, a gente tem hoje mais de 75 colaboradores, a gente já contratou pessoas que eram ótimas, tinha conhecimento, tinha habilidade, até tinha atitudes, mas não estava no momento bom emocionalmente. A gente estava passando por depressão, crise de ansiedade. Então você contrata a pessoa e ela está doente, ela precisa de fazer um tratamento antes de entrar na tua empresa. Então às vezes você coloca ela ali, ela tem todos os conhecimentos que você precisa, mas ela não está pronta emocionalmente para trabalhar na empresa. Uma empresa que faz uma contratação, que tem um psicólogo que faz todos esses testes também, ele vai te entregar uma coisa muito mais pronta. Vale a pena esse investimento, tá? Feito isso, depois que a empresa seleciona, geralmente ela entrega 3, às vezes 4 colaboradores para cada função, e aí sim, né, ela já fez dinâmicas e tal, ela vai te passar um relatório de cada um, daí você traz para dentro da empresa esse relatório, dá uma estudada nele e chama para entrevista. E eu gosto muito de participar das entrevistas, a gente tem departamento aqui, DP, RH, mas sempre no processo final eu quero fazer uma entrevista com o colaborador, com o futuro colaborador. Então eu gosto muito de sentar, bater um papo, conversar. E eu cito aqui que Henry Ford, né, que é um grande empresário, ele fazia muito isso, então ele chamava até para almoçar.
né, dependendo da função, ia almoçar com ele. E ele olhava como é que a pessoa se comportava, como é que ele tratava o garçom, como é que ele tratava as pessoas, como é que ele cumprimentava, ele era rude, não era rude. Então ele falava assim, eu quero pessoas que tenham os mesmos valores que o meu, né, de olhar para as pessoas e valorizar pessoas, valorizar gente. Né? Então é uma forma também de você medir. Tem muita gente, quando a gente dá consultoria, a gente percebe que os próprios donos, dentistas, médicos, vão conversar e fazem perguntas erradas. Perguntas como... você é proativa? Você é pontual? Você gosta de trabalhar em equipe? Cara, na entrevista todo mundo vai ser perfeito, todo mundo vai falar que ama, que nasceu para isso e tal, e você não tem informação correta. Então a pergunta certa não é assim, você quer saber de produtividade, ou então de proatividade? Você vai perguntar assim, me cite no seu último trabalho uma situação onde você foi proativo. É difícil ele ter que construir, se ele for mentir, ele vai ter que construir uma história. Você vai perceber muito rapidamente. Lembre-se disso, as pessoas na entrevista vão pintar o melhor cenário porque elas querem entrar na empresa, né? E nem sempre é assim. Eu costumo citar um comediante que ele fala assim, é igual que ele foi fazer uma entrevista de emprego e aí a moça perguntou para ele, você usa algum tipo de droga que a empresa precisa ficar sabendo? Aí ele falou, olha, que a empresa precisa ficar sabendo, não. Então, é mais ou menos isso. A pessoa acaba pintando aí, né, um cenário que às vezes não existe. Tá? Então é importante a gente pensar nisso. Depois, feito a entrevista, aí você selecionou, eu gostei dessa pessoa, vamos fazer um teste. Tá? Aí você traz essa pessoa para dentro da empresa e aí você vai fazer um processo de onboarding. Isso é super importante. A gente relata que mais de 25% da compra da empresa está ali nesse momento. Então quando o colaborador ele entra, ele passa por um processo de onboarding. O que é um processo de onboarding? A gente fala que são 4 fases, né? Primeiro você vai sentar com ele, ou você, ou alguém da tua empresa, vai mostrar para ele assim, qual é a função direitinho, como é que são os rituais, o que ele vai fazer de fato, né? Então a gente fala que é a clarificação ali que vai dar para ele vai entender um pouquinho aonde ele vai trabalhar, qual programa que ele vai trabalhar, aí depois passar um pouquinho também de como vai ser a parte assim de financeira, a parte de regras da empresa, aí passa um pouquinho isso. Depois vem a parte de cultura, e essa é a parte mais importante do onboarding. É quando a gente senta com o colaborador e mostra para ele um vídeo. E a gente faz dessa forma. A gente mostra um vídeo que eu participo junto com a diretora Letícia contando um pouquinho da história da empresa. Aí ele conhece um pouquinho da história, ele conhece um pouquinho da missão, da visão, dos valores. Então quando ele passa por esse conhecimento, ele entende um pouquinho mais a empresa, ele entende o que a gente faz, ele entende o que a gente transforma, ele entende o benefício que a gente gera. Então ele começa a comprar muito mais a ideia da empresa. Então esse processo é fundamental, essa parte do onboard, que é a cultura. E por fim, a gente faz a integração. Tem muita gente que contrata e fala, você já coloca a pessoa para trabalhar já no início e essa pessoa fica lá sentada, praticamente nem se apresenta para os outros ali e as pessoas que estão lá dentro encaram ele como uma ameaça. É importante fazer uma integração dele na equipe. E aí como é que você faz isso? Pode fazer uma dinâmica, todo mundo se apresentar, todo mundo contar um pouquinho, um hobby, alguma coisa assim, só para ele integrar na equipe. Isso é importante acontecer também. Então você faz um processo de onboard. Feito isso, né, ele ainda está em teste, porque ele vai ficar 3 meses ali na experiência, né? Pronto, passaram os 3 meses, a gente faz um contrato de expectativa. Olha só o tanto de coisa, é um processo desenhado, né? A gente faz um contrato de expectativa. O que é contrato de expectativa? Existe um contrato mesmo, que a gente fala para ele, olha, suas funções você já sabe, mas está aqui escrito. Agora, o mais importante é assim, o que a gente espera de você? Olha, a gente espera de você como atitude, como postura, como trabalho, como valores. A gente reforça isso novamente, porque a gente fala muito de cultura empresarial de forma consciente e quando você vai mostrando o óbvio, nem sempre é óbvio. Então, quando você explica, olha, a gente espera de você isso, aí ele assina e você assina. Então, por exemplo, tem muita clínica que, às vezes, o próprio funcionário fala mal da clínica. Então, a gente coloca lá no contrato de expectativa assim, olha, a gente espera que você nunca fale mal da clínica. Se você tem alguma coisa que não está legal, a gente espera que você chame os donos da empresa, ou os gestores, ou a tua liderança e fale para ela. Tá? Então, a gente espera isso de você. Tá vendo? Eu estou falando para a pessoa. É diferente de você falar assim, poxa, mas isso é óbvio. É óbvio na sua cabeça, mas não é na cabeça dele, talvez. Né? E muitas das vezes a gente se surpreende achando esse tipo de coisa. Então, você faz esse contrato de expectativa, é mais uma forma de amarrar a cultura e de passar tudo para isso. E depois a gente tem na nossa empresa um negócio chamado negociáveis e não negociáveis. Então ele aprende também o que pode e o que não pode na empresa. Tá? Então isso é super importante para a gente ter uma pessoa bem pronta. E claro, a gente fala que a primeira venda numa empresa não é para o cliente externo, não é para o paciente.
e sim para o nosso cliente interno, que é o colaborador. Então esse processo de contratação ele precisa acontecer de forma bem regular, bem assertiva. Perceba que a contratação ela é lenta. Se a gente for ser rápido demais, a gente acaba colocando para dentro uma pessoa que não é legal. Imagina só um exemplo. A gente vê muita gente colocando nos grupos do WhatsApp assim. Eu quero uma pessoa, que você conhece uma recepcionista que seja boa, que trabalhe com programa X e tal, não sei o quê. Ou então você conhece alguma TSB que auxilia bem uma cirurgia, não sei o quê. Porque daí você contrata aquela TSB. Legal. Ela até é uma boa TSB, ela até suga perfeitamente, ela conhece tudo ali, mas é uma pessoa reclamenta, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que não sorri, é uma pessoa que acaba fazendo fofoca. Então, essa pessoa, ela cria um dano gigantesco na sua empresa. É aquela história, você contrata pela competência técnica, mas depois você vai demitir ela pela falta de competência comportamental ou emocional. Esse é o grande problema. As grandes empresas buscam o quê? Hoje, pessoas com soft skill, que é justamente essa competência comportamental e emocional. A minha irmã trabalha na Amazon, é diretora da Amazon Nova York há muitos anos, e ela fala assim, ela participa do processo de contratação de grandes líderes, e fala, ninguém está preocupado com a competência técnica, porque o cara que tem uma competência emocional e comportamental, ele consegue aprender o técnico. É uma frase para finalizar, que eu digo que a gente tem que contratar um sorriso, e depois ensinar a esse sorriso a parte de recepção, por exemplo. E não o contrário, eu contrato uma recepcionista e depois eu fico tentando ensinar ela a sorrir. Isso não vai acontecer, é muito mais difícil. Então, se você gostou desse conteúdo e vai mudar o seu processo de contratação a partir de hoje, já deixa um like aqui ou se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários.